os cálculos, tá? Quais são os cálculos que existem no tratamento do diabetes tipo 1? Existem vários cálculos, tá? Depende da fase do tratamento em que você se encontra, em que o seu filho se encontra. Mas o que é importante? O importante de tudo é você entender o processo desses cálculos para que você tenha sempre segurança na hora de estar executando, tá, uma aplicação de insulina, determinando qual é a dose de insulina que vai ser aplicada, às vezes para aquela quantidade de carboidratos que você está utilizando, às vezes, tá, para fazer uma correção de uma hiperglicemia. Então, como eu falo, melhor do que seguir um tratamento é entender por que você está seguindo ele. Combinado? Então, olha só, o bolos de alimentação, sempre que a gente fala em bolos de alimentação, a gente está se referindo a uma dose de insulina que vai ser aplicada para evitar uma hiperglicemia devido ao alimento que a criança está consumindo. Então, quando a gente fala em bolos de alimentação, é isso. E quem é que tem esse controle? São normalmente as pessoas que já estão fazendo, as crianças que estão fazendo contagem de carboidratos. Kika Maria, boa noite para você, tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse bolos de alimentação, ele é visto nas pessoas que estão fazendo contagem de carboidratos. Mas espera só, não é porque eu vou começar a falar em algumas coisas que são relacionadas à contagem de carboidratos, que você que está aqui assistindo, tá, que não conta carboidrato de repente, não precisa dessa informação. Você vai precisar dessa informação a todo momento, principalmente quando você começar a fazer a contagem de carboidratos. Combinado? Então vamos lá. O bônus de alimentação, para que você entenda, ele é prescrito a dosagem da quantidade de carboidratos, tá, para cada faixa etária, criança, adolescente ou adulto, tá, ele é determinado de acordo com cada faixa etária. Por exemplo, quando a gente fala em bolos de alimentação, a gente está querendo falar que uma unidade de insulina é capaz de diminuir em pontos, tá, uma quantidade X de carboidratos. Então, quando o médico prescreve para a criança, tá, uma relação de insulina de 1 para 20, 1 para 25, tá, ele está utilizando um padrão inicial, que normalmente para as crianças é de 20 a 30 gramas de carboidrato em cada uma das refeições. Se você conta carboidrato, você lembra quando foi a primeira receita, tá? O primeiro esquema de insulina-carboidrato que o seu filho teve? Qual era a relação de insulina em todos os horários? Normalmente, isso não é padrão, mas normalmente, o que acontece? O médico vai lá e prescreve a mesma quantidade de carboidratos em todos os horários, de relação insulina-carboidrato. Por exemplo, ele coloca 1 para 30 em todos os horários. Por que motivo? Porque ele quer identificar durante a semana, tá, com a aplicação da insulina, com a determinação do que você está comendo, se para aquele tipo de alimento que o seu filho está comendo, qual é a unidade de insulina, quantas unidades de insulina estão baixando em pontos a glicemia do seu filho. Então, durante a semana, ele vai fazer essa avaliação. Só que aqui, o que eu estou ensinando vocês? A vocês aprenderem a fazer essa avaliação para a gente poder entender como é que funciona o tratamento do seu filho. Para que você saiba o que está acontecendo, para que você tenha sempre a possibilidade de agir preventivamente. Vamos lá? No caso dos adolescentes, você que tem um filho adolescente, normalmente a prescrição, na hora que você sai de uma prescrição que não é para contagem de carboidratos, você sai da prescrição de dose fixa ou só de correção para a contagem de carboidratos. No caso de uma criança, de um adolescente, normalmente a relação insulina-carboidrato, ela vem entre 10 e 15 gramas de carboidrato em todos os horários. E com o tempo, essa relação ela vai sendo ajustada. Ok? E como é que esse ajuste vai acontecer? Vai acontecer de acordo com o tipo de alimento que a criança come, tá? E aí a gente vai vendo como é que o organismo dessa criança vai se comportar. Logicamente que quanto mais fixo, tá? Mais fixos forem os alimentos dele, não estou dizendo que só pode comer uma coisa, estou dizendo que ele pode variar, mas manter praticamente os mesmos alimentos dentro de uma certa variedade, tá? Então, quando a gente tem uma alimentação bem estabelecida, a gente consegue fazer a relação
de como aquele alimento está interferindo na glicemia da criança ou do adolescente, e aí sim descobrir se aquela quantidade de insulina está sendo útil, né, para aquela determinada quantidade de carboidratos.